Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo o Senhor a autoridade da própria palavra, autoridade que vem do Senhor, porque esta é a palavra de Deus. Fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações, revela-nos a verdade, e que, conhecendo a verdade, possamos, por ela, sermos libertos, ó Pai. Acima de tudo, que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu tenho orado ao Senhor e tenho pedido ao Senhor uma palavra que possa fazer a diferença em nossas vidas, em nosso viver. Muitas pessoas estão passando por diversos desafios, por lutas. Pessoas estão vivendo momentos difíceis. Não apenas aquela população menos privilegiada e tão abandonada, tão esquecida, por vezes pelas autoridades, por vezes pela própria sociedade de uma forma geral, mas também as pessoas que estão sobrevivendo, que estão lutando. E quantos filhos de Deus, quantos servos do Altíssimo estão se esquecendo de uma verdade. Por quê? Porque passamos por um momento de privações, passamos por um momento de provações, e que nós temos que entender que uma provação na nossa vida, nós que somos do Senhor Jesus, uma provação não é um castigo. Uma provação é uma oportunidade para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida e nós possamos dar, por meio deste desafio, testemunho a respeito de Jesus. Muitas pessoas, da igreja mesmo, têm se esquecido de algo essencial, que nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos. E por quem fomos escolhidos? Fomos escolhidos pelo Senhor. Ele nos escolheu. A Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu. O Senhor escolheu a você, o Senhor escolheu a mim. E por sermos escolhidos, desculpe-me o atrevimento, mas eu diria, somos privilegiados. A própria palavra diz, então, se Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com Ele gratuitamente todas as coisas? Estes eram os versículos, lemas do apóstolo na fé, George Miller. Suas orações, que cada uma delas se tornou um grande testemunho, pois o Senhor atendia cabalmente as orações de George Miller. E eu quero dizer uma coisa a você: Deus não faz acepção de pessoas. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Ele deseja atender às nossas orações. Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Deus tem
ainda maior prazer em atender às nossas orações, em responder às nossas orações. Mas muitas vezes nós estamos com uma mentalidade que nos limita. A palavra do Senhor nos fala que as nossas armas, as armas da luz, são poderosas em Deus para trazer toda a alma cativa aos pés do Senhor, para vencer toda fortaleza mental. Existem fortalezas mentais que estão nos impedindo. Uma fortaleza espiritual não pode nos impedir, mas infelizmente nossas próprias barreiras, nossas próprias fortalezas mentais, elas podem estar nos prejudicando, trazendo a nós a perda de coisas maravilhosas que Deus já tem reservado para todos nós. O Senhor tem bênçãos para todos nós. E eu gostaria, então, nesse espírito, de te convidar a vir a um texto maravilhoso que fala da justificação, que fala da graça de Deus. Não poderia estar em outro lugar, senão na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Venha comigo à epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. O texto que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Há uma graça superabundante. Não importa o quão abundante tenha sido o pecado, há uma graça superabundante para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa cidade, para a nossa nação, para este mundo que jaz no maligno, mas, pela graça de Deus, somos salvos. E essa graça maravilhosa, esse favor imerecido, mas que somos o quê? Favorecidos. E temos que começar a despertar em nós mesmos o quanto somos favorecidos ou agraciados pela graça divina, pelo favor divino, porque Deus, volto a dizer, Ele é por nós. E no versículo de número 17, encontramos o seguinte texto: se pela ofensa de um, a saber, Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por Ele somos salvos, por Ele somos redimidos, por Ele somos justificados. Temas maravilhosos, mas hoje eu desejo me deter apenas numa pequena expressão que a Bíblia diz: pelo dom da justiça, reinarão em vida. Eu quero falar sobre reinar em vida. Não só reinar no pós-vida, mas reinar em vida. Sabemos que o Senhor nos dará que com Ele possamos
reinar com cetro de ferro todas as nações. Deus nos deu tamanho poder, tamanha autoridade, mas a maior parte de nós está usando uma fração mínima desse poder e dessa autoridade. Muitos, infelizmente, temem principados e potestades. A Bíblia diz que devemos temer a um só, e este é ao Senhor. E não devemos temer a mais nada, a mais ninguém, nem mesmo temer ao homem. A Bíblia diz: temei a Deus. A Deus. Ele que é o nosso Senhor, Ele que é o nosso Salvador. E essa expressão, reinarão em vida. Se você vai na versão inglesa da Bíblia amplificada da língua inglesa, você encontrará essa expressão, reinarão em vida, como da seguinte forma: reinarão como reis. Reinarão como reis. Em vida. Em vida reinaremos como reis. Eu quero me apropriar e quero que você se aproprie desta palavra, que não é minha, que é do Senhor. Para mim, para você, para nós, reinarão em vida, por meio de um só, não por outro, não por nós mesmos, mas por meio de um só, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A pergunta é uma pergunta muito simples: como reinam os reis? Como reis governam? Reis governam por decretos. A forma de um rei governar é por decretos, por proclamações reais. A palavra do Senhor nos diz sobre a ceia do Senhor, que quando celebramos a ceia do Senhor, anunciamos. Essa palavra pode ser traduzida também como proclamamos. Proclamamos. Há uma proclamação real e que nós temos que proclamar com poder e com autoridade. Um rei decreta leis. Um rei fala, proclama, edita com autoridade. Tua palavra tem sido uma palavra de autoridade na tua vida e no teu viver? Veja bem, reinarão como reis em vida. Entre muitas coisas que devemos fazer, não é apenas verbalizar palavras ou desejos nossos, embora até os nossos desejos tenham importância diante de Deus. Os nossos desejos têm importância diante de Deus. A Bíblia diz o quê? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Até os teus desejos têm importância, desde que esses desejos estejam em conformidade com a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que Deus irá satisfazer um desejo incorreto teu, um desejo errado teu, ou um desejo que te
prejudique. Deus não nos dará algo que venha, porventura, a nos prejudicar. Se um filho lhe pedir um pão, ele não lhe dará uma pedra. E assim a Bíblia nos fala e diz: o vosso Pai vos dará o quê? Boas coisas. O que Ele tem para nós são boas coisas. E se as coisas que desejamos não são boas, obviamente que esse Pai tão amoroso, esse Pai tão querido, esse Pai tão maravilhoso, esse Pai sobrenatural, esse Pai que é Deus, que é onipotente, esse Pai não nos dará algo que de qualquer forma pudesse nos prejudicar, nos fazer dano. Ele nos dará boas coisas. Isso Ele nos dará. Então, uma das coisas que eu tenho que aprender é desejar, e desejar boas coisas, desejar coisas conforme a perfeita vontade de Deus, aprender a desejar, porque muitos de nós vinculamos a palavra desejo, infelizmente, unicamente ao pecado. Quando você fala que alguém está desejando, muitos vinculam ao pecado, a desejos malignos, a desejos errados, a desejos sujos, a desejos pecaminosos. Não, eu quero que Deus trabalhe, porque é Ele quem realiza em nós, ou executa em nós, tanto o querer como o realizar. Então Deus não deseja trabalhar apenas no realizar. Ele também deseja trabalhar no querer na minha vida. É Ele quem executa em nós tanto o querer. Você concorda comigo? Tanto o querer como realizar. Quero render a Deus o meu querer e que Ele crie em mim um querer correto, um querer certo. E a partir desse querer que eu deseje de todo o meu coração, que eu deseje corretamente, que o desejo em mim trabalhe em conformidade com a vontade do Senhor, que eu entre nesse espírito de concordância, mas volto a isso, como reis reinam. Reis reinam por decreto. Se somos escolhidos, e somos escolhidos, antes da fundação do mundo, já fomos escolhidos. O ser escolhido não é uma coisa que dependa tanto de mim. Depende daquele que me escolheu. Ele me escolheu porque Ele me escolheu. Ele te escolheu porque Ele quis te escolher. É a vontade dEle. É essa vontade soberana dEle que nos escolheu, e nos escolheu, volto a dizer, antes da fundação do mundo. E em todo o tempo, em todo o momento, você e eu somos escolhidos de Deus. E se somos escolhidos de Deus, somos separados para o Senhor. Eu não quero entrar em polêmicas, em temas desnecessários. O que estamos falando aqui hoje é sobre a grande autoridade que Deus nos concedeu, porque Ele nos chamou para sermos uma nação de reis e sacerdotes. A igreja, graças a Deus, tem acordado muito para o ofício sacerdotal, porque Deus procura adoradores, e adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e nós, entrando na presença do Senhor, diante da presença do Senhor, confiados não nos nossos sacrifícios, não nas nossas ofertas, não na nossa entrega,
mas confiados no sacrifício superior a todo sacrifício, o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, onde Ele verteu o seu precioso sangue por amor a mim e por amor a você. E na autoridade deste sacrifício temos a audácia de entrarmos, porque o véu está rasgado. E podemos então entrar, podemos então ministrar, podemos então sermos verdadeiros sacerdotes, podemos então exercer essa função sacerdotal que é interceder. Todo salvo tem que ser um intercessor. Temos que orar por outros, não apenas orar por nós. E alguém poderia dizer, mas se eu não orar por mim, onde ficarão os meus pedidos? Saiba do seguinte, quando você ora por outros, algo maravilhoso acontece na sua vida. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. O intercessor é uma pessoa extremamente abençoada. Deus não precisa que eu cite a Ele minhas necessidades para que Ele saiba das minhas necessidades. Ele já sabe antes de eu citar. Não é errado citar as suas necessidades diante do Senhor, porque a própria Bíblia diz, fazei conhecida diante de Deus cada uma das vossas necessidades. Mas eu estou dizendo que nós devemos ser intercessores e não só pedintes. Nós devemos ser intercessores. Por quê? Porque Deus nos deu esse ofício sacerdotal, mas Ele também nos deu um ofício real. Somos reis e sacerdotes. E o ofício real é governo. E o ofício real é domínio. Há tantos desafios e nós temos que usar esta palavra de fé. Há uma palavra de fé. Eu quero que traga à sua memória agora os desafios que existem em nossas vidas. Filhos que precisam se converter. Pessoas que conhecemos que estão longe dos caminhos do Senhor. Gente que está sofrendo com enfermidade, com dor. Pessoas que estão passando dificuldades de diversas formas. Desafios na obra, no ministério. Desafios para ganhar almas, desafios para libertar vidas, desafios para curar enfermos, desafios para sustentar o ministério, desafios de toda sorte. O que nos falta muitas vezes é uma palavra de fé. O que a fé faz? A fé traz à existência aquilo que não existe. A fé é o poder criador de Deus, porque disse Deus, haja luz, e houve luz. É o poder criador de Deus que nos é concedido a nossas vidas para que nós possamos manifestar em autoridade para a glória de Deus o poder e a majestade do Todo-Poderoso. E nós precisamos aprender a decretar. Decretar. Há uma palavra que é uma palavra muito usada na igreja e que às vezes é deturpada até, que é a palavra determinar. Essa palavra existe nas Sagradas Escrituras, no sentido de ordenar,
quando o texto bíblico nos fala e nos diz: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta árvore: lança-te daqui para o mar, e assim será. Essa palavra direis é a palavra determinareis a árvore. A esta árvore determinareis que ela se lance daqui para lá. Decretareis. Não é uma palavra que exista em muitos textos das Sagradas Escrituras, porém, neste texto, é a palavra determinareis. É a palavra direis com autoridade. Autoridade. Impossível de não ser obedecida. Quantas vidas estão vivendo hoje desafios? E você tem que começar a ter, às vezes, algumas atitudes que eu particularmente chamo de loucuras de fé. Sabe, existem umas atitudes que não são apenas uma ingenuidade, são uma loucura mesmo. Quando nós oramos por um enfermo, quando nós dizemos no nome de Jesus Cristo, isso não deixa de ser algo, principalmente aos olhos dos que não creem, uma loucura. A Bíblia diz que a pregação da cruz é loucura. A Bíblia também diz que Deus usa as coisas loucas. Não só pessoas loucas, Deus usa coisas loucas. Então, muitas vezes na nossa vida acontece algo que é uma coisa louca. Uma coisa louca. Eu soube do testemunho de um pastor dos Estados Unidos, que Deus lhe deu uma palavra: eu lhe darei uma casa. Uma casa. Deu a palavra para ele. Isso já lhe parecia uma coisa louca, porque ele tinha uma casa. E Deus lhe disse: não, mas eu vou te dar outra casa. Passado um tempo, uma pessoa liga: pastor, Deus me deu uma palavra para lhe dar uma casa. E eu quero que o senhor venha ver a casa. Bem, ele foi com sua esposa ver a casa. Quando chega, aquele portão gigantesco, aquelas casas americanas que você conhece, e ele olhou a casa num terreno a 300 metros de distância. Para isso, você já imagina o terreno da casa. E ele olhou lá no fundo a casa, e ele disse: é aquela casa? E ele chega, e estava o dono da casa esperando por ele para mostrar a casa. E na frente da casa, uma grande fonte jorrando. E o pastor ficou olhando para aquela fonte jorrando, jorrando água, jorrando água, jorrando água, jorrando água. Então o homem o pega e o mostra a casa, as garagens da casa, o grande salão da casa, a antessala da casa, a cozinha da casa, os quartos da casa, os banheiros da casa. E era a casa que não acabava mais. E depois disso ele disse: podemos fazer negócio, pastor? Ele disse: sim.
O Senhor simplesmente me dá a tua casa e eu dou esta casa para o Senhor. Uma diferença de preço absurdo de uma casa para outra. E o pastor virou, mas tem uma coisa que me preocupa. Eu disse, o que é? Qual é a conta de água dessa casa? Meus irmãos, é assim que funciona a nossa cabeça. Quando Deus está nos dando coisas que nós achamos que são grandes demais para nós. E nós começamos a nos preocupar. Eu não tiro a razão deste homem. Muitos de nós nos preocuparíamos com isso. Qual é a conta de água desta casa? Que tem essa fonte sem parar, que tem tudo isso sem parar, que tem tantos quartos. Qual é a conta? Qual é a conta que essa casa vai produzir em minha vida? Se Deus está te dando uma casa, Deus vai te dar condições de sustentar essa casa. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos entender o povo de Israel. Deixe-me colocar isso como um exemplo mais bíblico. O povo de Israel recebeu uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus que eles iriam conquistar uma terra prometida. Lugar do Jebuseu, do Eteu e assim por diante. O povo de Israel se encaminhou para essa terra. E antes de entrar nessa terra, Moisés separa 12 homens, 12 espias, entre eles Josué e Calebe, e os envia à terra para ver a terra. E o que eles disseram? De fato, tudo que Deus falou a respeito dessa terra é verdade. Mas, este mas. Mas a terra tem gigantes, as cidades são fortificadas, há muitos homens de guerra, nós somos como gafanhotos diante deles. Cuidado com esta visão que você tem a respeito de você mesmo. A visão que Deus tinha daquele povo é que aquele povo era um povo conquistador, era um povo vencedor, era um povo triunfador. Mas a visão que eles tinham dele era uma visão de gafanhoto. Eles se viam diante dos outros povos como gafanhotos. E o que os fez perder toda a sua promessa foi a visão equivocada que eles tinham deles mesmos. É hora de mudarmos a nossa visão a respeito de nós mesmos. É hora de não mais termos uma visão de gafanhoto a respeito de nós próprios. É hora de termos uma visão a nosso respeito, que é a visão que Deus tem a nosso respeito. Como o Senhor me vê, como o Senhor te vê, como o Senhor nos vê. É hora de nos vermos como Deus nos vê. Nós temos que começar a nos ver como Deus nos vê. O diabo vai querer colocar em você temores. Mas se você se lembrar do que a Bíblia diz, a Bíblia diz, eu começarei a infundir terror no coração destes povos, a vosso respeito. Logo eu quero dizer uma coisa a você, o medo que temos dos nossos inimigos, Deus fará que os nossos inimigos tenham medo de nós.
como somos afetados por um desencorajamento devido a medos. Como há pessoas hoje dominadas por um espírito de temores, de medo, de insegurança, de incerteza, de ansiedade. Nós precisamos vencer tudo isto por meio da vitória que vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. Muitas vezes nós estamos numa crise, numa real crise. Eu tenho clamado ao Senhor, eu tenho orado, eu tenho falado com Deus a respeito das crises reais, das crises verdadeiras, das falências, das bancarrotas que estão acontecendo na vida. E as pessoas chegam, seja economicamente, seja moralmente, seja a nível familiar, a nível social, elas chegam em bancarrota, elas chegam derrotadas, elas chegam falidas, elas chegam vencidas, mas há um Deus que pode restaurar as antigas ruínas. E nós temos que crer nisto. Nós não sabemos muito da realidade da vida de Pedro quando Jesus pregou no barco de Pedro e houve a primeira pesca maravilhosa. Nós não sabemos em que realidade de vida estava Pedro. Pedro teria suas contas em dia? Não sabemos. Notamos por um outro texto nas Sagradas Escrituras, num diálogo de Pedro com Jesus, que Pedro fala, é justo pagarmos tributo ou imposto? Notamos por esse texto que naquele momento, pelo menos naquele momento, Pedro estava com uma preocupação e com uma necessidade que Jesus mesmo disse, vai, pesca o peixe, tira da boca do peixe a moeda e paga o teu e paga o meu. Que Pedro tinha que ser muito grato, então, a Jesus e igualmente ao peixe. Que na boca deste estava a moeda que pagaria o seu imposto, e Jesus paga o meu também. Paga. Mas nós não sabemos se Pedro estava numa situação de endividamento, se Pedro estava numa situação confortável ou desconfortável. Talvez Pedro tivesse problemas com impostos. Talvez Pedro tivesse endividado. Mas nós sabemos de uma coisa, ele trabalhou a noite inteira e ele nada conseguiu pescar. E ele precisava pescar. Logo depois de Jesus ter pregado, Pedro ouve do Senhor Jesus uma palavra, ponte ao largo, lança as tuas redes e pescarás. Ele disse, Senhor, tendo trabalhado a noite inteira, nada conseguimos mais. Confiado em tua palavra, lançarei minhas redes. Alguns dizem, foi a pescaria de uma vida. Porque as redes chegavam a se romper, eles tiveram que fazer sinal aos companheiros do outro barco e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase os barcos afundarem. Em vista disto, alguns estudiosos do Novo Testamento afirmam que essa foi uma pescaria equivalente a 1 ano de pescaria.
Eu não sei muito bem de onde eles tiram da proporção do barco, do preenchimento do barco, de quase o barco afundar, o que seria, qual o peso necessário para o barco afundar. Então, isto seria aproximadamente a pesca de 1 ano de trabalho. Em um dia, 1 ano. Quantos gostariam que Deus fizesse um milagre desse na sua vida? Não é verdade? Em um dia, 1 ano de trabalho. Ou nós faríamos muitas coisas, nós estaríamos muito contentes, mas deixe-me dizer uma coisa, por mais extraordinário que tenha sido o milagre da pesca maravilhosa, a Bíblia diz que Pedro deixou tudo para seguir a Jesus. Há algo maior do que um milagre. Há algo maior do que a resposta de todas as minhas dívidas econômicas e financeiras. E esse algo maior é seguir ao Senhor Jesus Cristo. E antes de continuarmos a concluir esta palavra, eu tenho que falar àqueles que nos ouvem, que ainda não tomaram essa decisão maravilhosa que naquele dia Pedro tomou. Pedro, em vista da pesca maravilhosa, ele se assombrou, ele se maravilhou, e ele ajoelhou-se e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus disse: segue-me, e eu te farei pescador de homens. Quando você toma uma decisão de seguir ao Senhor Jesus, quando você o aceita como seu Senhor e seu Salvador, quando você caminha atrás do Senhor Jesus, quando você vai pelo caminho que Jesus vai, Ele te faz ser quem você tem que ser. E se você aceitar ao Senhor Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, Ele te fará ser quem você tem que ser. Mas isso não quer dizer que Ele não agirá na tua vida, que Ele não se manifestará na tua vida, que Ele não fará diferença na tua vida. Deixe-me dizer algo: o que faz a diferença na nossa vida é a unção de Deus. E só existe a unção de Deus onde existe a presença de Deus. Então aceite-o agora. Aceite-o como seu Senhor e seu Salvador, e tua vida mudará radicalmente. Radicalmente. Mas a todos nós que já o aceitamos como nosso Senhor e nosso Salvador, eu quero te dizer algo. Jesus disse a esse mesmo Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra, deixe-me colocar a ênfase agora, primeiro, tudo. Tudo. Não algumas coisas, mas tudo que ligardes na terra, será ligado nos céus. E o que desligardes na terra, será desligado nos céus. Tudo que atardes na terra, será atado no céu. Tudo que prenderdes na terra, será preso no céu. Tudo que soltares na terra, será solta no céu. Tudo que libertares na terra, será liberto no céu. Tudo que ligardes na terra, será ligado no céu. Ele nos deu autoridade para ligar e para desligar. Ele nos deu autoridade, e o que é isso? É uma palavra de decreto. Uma palavra de autoridade, de domínio.
como nós precisamos disto. Eu volto a falar sobre a provação. Provação não é uma punição. Somos, de fato, abençoados na nossa provação, porque Deus nos levantará. Ele nos erguerá. O diabo quer meter medo em minha vida, em tua vida, em nós. Mas nós temos que crer, como a Bíblia diz, se creres de todo o vosso coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Aqueles que nos ouvem e ainda não tiveram experiência de salvação, eu digo a você, creia de todo o seu coração agora. Talvez você diga, eu creio, mas me ajude. Como disse aquele homem, ajuda-me. Na minha falta de fé, Ele vai te ajudar. Como ajudou aquele homem e libertou o seu filho. Porque ele disse, se creres, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Creia. Creia. Em nossos dias, no mundo inteiro, porque o mundo vive uma crise tremenda, uma crise financeira, uma crise econômica, mas nós temos uma palavra na Bíblia que diz, a bênção de Deus, ela não apenas provê, Deus é Deus provedor, mas a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece. E não causa dolo, não causa dano. É um enriquecimento que não te prejudica. Ué, pastor, enriquecimento prejudica? Tem enriquecimento que prejudica. Tem gente que antes não tivesse riqueza, que com riqueza não tem paz, que com riqueza não tem tranquilidade. Não havia antes brigas, agora há brigas. Há pessoas que ficam ricas e ficam sovinas, ficam dominadas pela sua riqueza. Mas não é esse o nosso tema. O nosso tema é você usar da autoridade. Há muitos de nós que estamos vivendo problemas que não são provações, que muitos desses problemas vêm à nossa vida porque nós não estamos usando a autoridade que Deus nos deu. Não estamos enfrentando os problemas, as dificuldades, os demônios e todas essas coisas com o poder que Deus nos deu. Não tema, meu amado irmão, minha amada irmã, nem pense em retaliações das trevas, porque a Bíblia diz o seguinte, eis aí vos envio com autoridade, para pisardes sobre cobras, sobre escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, sobre toda a obra do adversário. E a Bíblia diz, e nada, deixe-me frisar bem, nada vos causará dano. Essa ideia de retaliação é muito perigosa dentro da igreja. Se você anda no caminho do Senhor, se você está firme no Senhor, não há demônio que possa com você. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Com todo respeito, eu não digo que você possa ir fazendo as coisas, enfrentando principados e potestades e viver uma vida toda errada. Temei a Deus,
A primeira coisa, antes de resistir ao diabo, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Ele não foge de mim simplesmente porque eu resisto. Ele foge de mim porque eu estou sujeito a Deus e eu o resisto. A gente que está sujeita a Deus e não resiste ao diabo. A gente que resiste ao diabo e não está sujeita a Deus. Sujeite-se a Deus e resista ao diabo. E o diabo fugirá de você. Mas, em primeiro lugar, sujeite-se a Deus. E então, sujeito a Deus, debaixo da autoridade, sendo pessoa sujeita à autoridade. Você se lembra do que disse o centurião? E Cristo concordou com ele. O centurião disse: eu sou homem sujeito à autoridade. E por isso eu digo, fica e ele fica. Eu digo, vai e ele vai. Meu irmão, minha irmã, se você é sujeito à autoridade de Deus, você tem autoridade para dizer fica e as coisas ficam. Para dizer vai e as coisas vão. E tem umas coisas na nossa vida que nós temos que abrir porta e janela e dizer: vão! Vão embora! Vocês não podem mais estar aqui. Papais e mamães, comecem a falar na vida e da vida dos teus filhos e dizer: vão! Mas o meu filho e minha filha ainda não... Mas você é sujeito. Resista ao diabo na sua vida, resista ao diabo na vida da tua família, resista ao diabo na tua empresa, resista ao diabo nos teus relacionamentos, resista ao diabo na tua vida, porque ele nos fará reinar como reis em vida. Em vida. Eu não estou dizendo para você ser arrogante, eu não estou dizendo para você ser grosseiro, eu estou dizendo para você usar da autoridade que Deus te deu e dos decretos que Deus te fornece, a chave que Deus te dá. A chave para ligar, a chave para desligar. A Bíblia diz: se pedirdes alguma coisa, em nada duvidando, assim será contigo. Isso é muito mais do que usar para, como alguns reduziram esse tipo de palavra unicamente em questões financeiras. Isto é para a vida. Para a vida. Deixa-me te dar um conselho. Leia a palavra e comece a decretar a palavra na tua vida. Você está lendo o Salmo 91, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu Deus e meu refúgio. Você começa então a decretar isso na sua vida. Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. Você começa a decretar em sua vida o que? A palavra de Deus. Ainda que caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Comece a decretar isso. Eu sou inatingível. Tomando autoridade. Não do que você diz, das coisas que você diz, das coisas que você acha, das coisas que você quer. Não, do que a palavra diz. Do que a palavra diz. Resisti firmes na fé. Outros estão ao redor do mundo sendo provados como nós.
Nós não somos os únicos a sermos provados. Há outros. Senhor, dá-nos a vitória na nossa provação e dá a vitória aos nossos irmãos que estão sendo provados como nós. Você está orando a palavra. Você está orando a palavra. Eu gostei dessa versão da Bíblia amplificada. Reinareis como reis. Tem muita gente que está reinando, mas não está reinando como rei, porque não está reinando através de decretos. Mas os decretos devem ser feitos de acordo com a lei. Os decretos devem ser feitos de acordo não com a vontade caprichosa, mas sim de acordo com a palavra de Deus. Se decretarmos conforme esta palavra, ela se cumprirá. Por quê? Porque Deus zela pela sua palavra para a cumprir, a fazer cumprir, que ela seja cumprida. E a palavra de Deus não voltará para ele vazia, sem ter cumprido o propósito. Reinareis como reis. Há pessoas que estão com problemas em seu corpo, há pessoas que estão com problemas em sua alma, há pessoas que têm que começar a decretar sobre seu próprio corpo, sobre sua própria alma, há pessoas que têm que tomar a autoridade, as chaves que nos foram entregues e vivermos. Viva esta palavra. Essa palavra, porque é palavra de Deus. Esta palavra transformará nossas vidas. Reinando como reis. No nome de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, eu entrego essa palavra, eu te peço, ó Deus, dá cura aqui, cura. Começa curando, Senhor. Quem tem qualquer enfermidade, eis que eu coloco o meu corpo, coloco todas as enfermidades do meu corpo, e cada um de nós, e aqueles que nos assistem pela live, colocam o seu corpo, colocamos também a nossa alma, todas as enfermidades de nossa alma, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo, nós declaramos sobre a vida dos teus filhos, sobre a mente dos teus filhos, sobre a alma dos teus filhos, sobre o corpo dos teus filhos, cura, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós queremos a bênção de Deus que enriquece e que não causa dolo, Senhor. Traz isto para esta obra, traz isto para a vida dos teus filhos, traz isto para a vida de cada um dos que nos ouvem, nos veem, nos assistem hoje. Senhor nosso Deus, que venham os recursos. No nome de Jesus Cristo. Que venham os recursos. Nós não sabemos, Senhor, se Pedro estava numa falência, se Pedro estava numa crise financeira. Sabemos que ele estava numa crise. Mas também temos ideia que há pessoas que estão em falência, que há pessoas que os seus negócios estão em crise, há pessoas que estão fechando as portas, há negócios fechados, há tudo isso, Senhor, o Deus que ressuscita mortos, muito mais fácil ressuscita negócios. Traz, Senhor, traz, Senhor, traz. Traz mudança. E que os teus filhos sejam abençoados, sejam enriquecidos, e sejam fiéis nos dízimos, sejam fiéis nas ofertas, sejam um povo fiel.
todos os medos, todo desespero de vida, pessoas a ponto de suicidar-se, pessoas desejosas de matar-se. No nome de Jesus Cristo, nós entramos e desatamos essas vidas. Pessoas vivendo depressão, pessoas oprimidas, pessoas, Senhor, com grande dor, carregando o mundo inteiro, no nome de Jesus Cristo. Libertos e para sempre. Queremos decretar a Tua palavra, queremos falar com poder e autoridade, queremos, Senhor, o dom da fé, queremos, Senhor, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queremos agora, Senhor Jesus, Te pedir que nos faça reinar como reis, viver a Tua justiça, viver a vida piedosa, a vida íntegra, a vida santa. É possível em Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória pôs a ele, hoje e sempre. Amém. No nome de Jesus. Amém, Pai. E amém.